Bom, gente, acho que a gente pode começar. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Meu nome é Raíssa Socorro, eu sou residente de Medicina de Família e Comunidade pelo UERJ. E vou começar apresentando o nome da nossa mesa. A gente vai falar sobre racismo e adoecimento, um debate sobre cuidado higienista da população negra. Vou chamar aqui as nossas palestrantes. Sofia Rosa. Silvânia Oliveira. E a nossa terceira palestrante, a Juliana Desidério, a gente vai ter a presença dela online. Bom. É com muita honra que a gente compõe essa mesa cheia de mulheres negras extremamente potentes para falar sobre saúde, para falar sobre racismo e adoecimento. Podemos começar pela Sofia? Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês a Sofia. Sofia é uma mulher preta, nutricionista pela UFES, mestre e doutoranda em saúde coletiva pela UERJ, especialista pela residência multiprofissional em saúde da família e em gestão da atenção básica, pela Fiocruz. Atualmente atua como trabalhadora na gestão da educação na saúde, na FESaúde Niterói. A Sofia vai falar sobre racismo, violência e cuidado. Acho que tem um microfone ali. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro, agradecer, a oportunidade de estar aqui em mais um congresso da ANFAC, acho que produzindo reflexões, encontros, que tendem a fortalecer aí as nossas ações nos nossos locais de trabalho e também podendo pensar como que a gente tem produzido cuidado, no âmbito da atenção primária. Acho que é sempre muito bom poder estar aqui com vocês, trocando essas ideias e construindo essas reflexões. Dizer que, como a Raíssa me apresentou, eu sou nutricionista, sou capixaba, vim lá do Espírito Santo para fazer residência em saúde da família aqui no Rio, lá no Rio, no município. E atuo, a partir disso, com uma perspectiva de olhar para a questão racial como oportunidade de cuidado, e de como a gente precisa incorporar isso nas nossas práticas e na construção desse sistema de saúde. Eu gosto muito de dizer que, na residência que eu tenho título a partir da Escola Nacional de Saúde Pública, pela Residência em Saúde da Família, mas que, essencialmente, fui formada pela favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. E isso tem um lugar central no processo de como eu me constituo enquanto profissional nutricionista, como uma resposta a uma busca que eu tinha, na nutrição, a partir de uma crítica de ver um processo de formação que era muito vinculado a uma lógica individual, do consultório privado, da clínica como a única forma de se fazer a atuação do nutricionista, e de uma busca incessante que veio a partir da militância, a partir do movimento social, a partir do movimento estudantil, de pensar as oportunidades de construir uma nutrição, uma prática profissional que não fosse com essa, mas que fizesse sentido para a realidade da vida das pessoas. Então, vim para a residência para tentar experimentar essa possibilidade de construção profissional e encontrei, na favela do Jacarezinho, com os profissionais da Clínica da Família, essa oportunidade de colocar esse outro cuidado em atenção primária em ação. Foi no Jacarezinho também, apesar da dúvida de que eu sou uma mulher negra, que eu empreteci. E esse empretecimento ele vem, primeiro, do lugar da ocupação desse território favelado, da atuação no território favelado, e de como, às vezes, a gente naturaliza uma lógica achando que, às vezes, o jaleco ele é a prova de balas, mas na identificação de que o meu corpo está naquele território, se assemelha ao corpo das pessoas que vivem naquele território cotidianamente, mas, ao mesmo tempo, de entender que eu estava nesse território a partir de um outro lugar, enquanto profissional de saúde, que estava fazendo uma opção por estar atuando nesse território, que sofre constantemente a partir da realidade da violência de Estado, mas que também pude, a partir do Jacarezinho, encontrar outros profissionais negros que faziam a perspectiva do olhar racial para o cuidado ser, de fato, uma necessidade básica para se produzir cuidado junto com as pessoas.
Então, nesse empretencimento, né, atuando no território favelado, eu também segui percorrendo, né, um caminho de tentar entender como aquelas pessoas que eu vivenciava ali, que eu cuidava, que chegavam na clínica da família, que eram por conta de uma situação de tiroteio, que tinham pressão alterada, que tinham uma hemoglobina glicada alterada, um processo de diabetes alterado, que isso tinha totalmente a ver com o contexto de vida, né? Então, não era incomum, né, que após um dia de tiroteio, ou durante um dia de tiroteio, né, que a unidade enchia no dia seguinte, por conta do sofrimento causado por esse contexto às pessoas, né? Isso não é uma questão pontual, né? E que, ao mesmo tempo que isso fazia com que a maior parte das pessoas que a gente atendia, mulheres negras, né, que usam aqueles serviços, e são, inclusive, as que mais usam o serviço da atenção primária, e que, ao mesmo tempo, apesar disso, as nossas ferramentas de cuidado não atendiam àquela realidade. Então, tinha alguma coisa errada nesse meio do caminho, né? Então, eu fui para a gestão para tentar entender como a formulação das políticas fazia repercutir uma prática que contribuiriam ou que dificultariam esse olhar para a realidade dessas pessoas. E aí, na gestão, eu empreteci ainda mais. Mas eu empreteci num lugar de ausência, por falta de ter referências de profissionais negros, né, ou poucos profissionais negros, que pudessem trazer esse olhar para a condução da política de saúde. E, ao mesmo tempo, a partir desse lugar da gestão, foi possível perceber que não é óbvio o lugar da pessoa preta que é cuidada e que demanda cuidado, que pode ser cuidada, que precisa ser cuidada. Também não é óbvio o lugar do profissional negro, né, e todas as recorrências que isso pode gerar, né, nesse encontro com esse usuário, às vezes pela desqualificação dele enquanto profissional, ou às vezes pelo reconhecimento e pela vinculação fortalecida por uma representatividade. E muito menos é óbvio o lugar do gestor negro, né, esse lugar da gestão que é super construído como uma dimensão do lugar de poder, de exercício de poder, e ter pessoas pretas ocupando esse espaço também não é algo muito comum. Então, esse é um pouco do caminho que fez com que eu pudesse chegar aqui com vocês para trocar algumas ideias, construir algumas reflexões. Eu faço doutorado em saúde coletiva no Instituto de Medicina Social e também componho o GT Saúde Internacional e Soberania Sanitária da Claxo. E aí, a primeira coisa que eu queria, né, dito esse preâmbulo, provocar, é para que cada um de nós que estejamos aqui nessa sala possamos pensar de que lugar que a gente percebe essa discussão, essa intersecção do racismo, da violência e do cuidado. Quais são as lentes que fazem a gente pensar sobre isso, a gente agir a partir disso? Qual é o nosso lugar dentro desse processo, né? Acho que essa é uma reflexão importante para pensar o que informa as nossas práticas, e é um pouco do que a gente vai poder discutir aqui. E para essa discussão iniciar, eu queria propor uma reflexão nossa coletiva. Se a gente pudesse construir uma imagem de uma pessoa que acessa o que é dito lá na nossa Constituição como direitos. Na Constituição, a gente tem direito à educação, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à alimentação. Que características as pessoas que hoje acessam esses direitos têm? Quem consegue acessar uma alimentação de qualidade hoje? Quem tem dinheiro. Quem consegue acessar uma moradia de qualidade hoje? Quem hoje, né, na nossa sociedade, consegue acessar uma saúde dita de qualidade? Que características essas pessoas têm? Brancas, com dinheiro. Quem consegue manifestar seu amor em praça pública sem ter medo de ser violentado a partir disso? Quem tem a sua religião construída como uma orientação que, inclusive, gera feriados nacionais? Que características essas pessoas têm? Quem não tem expectativa de vida de 34 anos simplesmente por ser? Se a gente for fazer, né, uma análise disso, a gente vai chegar em homens brancos, que têm dinheiro, cisgêneros, heterossexuais. Se a gente for olhar para essa representação, né, para essa figura,
quanto será que ela representaria da população brasileira? Será que a gente está falando de minoria mesmo? Será que a gente não precisa rever sob que ótica a gente fala aqui a discussão sobre racismo, LGBTfobia, sobre machismo, ditam sobre uma minoria? O problema é que as nossas políticas, elas, de alguma forma, a partir do momento que elas não especificam, não trazem um olhar direcionado para essa diversidade que a gente tem na sociedade, elas acabam se construindo a imagem e semelhança desse sujeito. Só que esse sujeito não é o usuário principal das nossas políticas públicas. Então, é a partir disso que a gente precisa refletir e produzir algumas reflexões. E aí eu trago, quem já me conhece um pouquinho, né, sabe da minha relação com esse símbolo, que é o Adinkra Sankofa. Alguém já ouviu falar, já conhece? Sankofa é um dos mais de 200 ideogramas, né, um sistema Adinkra, é um sistema de símbolos que representam concepções filosóficas africanas dos povos de língua Kan, e que trazem uma série de aprendizados possíveis para a gente tirar, ou como a mesa anterior trouxe, né, desnortear a nossa lente, né, olhar a partir das bases do chão que nos formam enquanto sociedade. Então, Sankofa nos traz a ideia de que é importante que a gente volte ao passado, busque o que ficou, para conseguir entender o nosso presente, para poder construir o nosso futuro. Então, fala que não é tabu a gente voltar atrás e buscar o que esqueceu. Então, há tempo, né, da gente, apesar de tudo isso, poder construir, analisar de outras formas o nosso presente e poder construir também um outro futuro. E para trazer algumas linguagens, né, para entender esse passado, esse voltar ao passado, eu trago o Samba da Mangueira, que acabou repercutindo bastante e que nos dá literalmente uma aula sobre que sociedade a gente está falando, né, enquanto sociedade brasileira. Então, o samba fala, né, Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. Vamos lá. O avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a mangueira chegou. Versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais do que descobrimento. Tem sangue retido, visado, atrás do herói, emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. E essa é a nossa história da sociedade brasileira. Isso porque os signos da cultura e da arte, eles trazem muito conhecimento, né? Às vezes a gente invisibiliza, mas são exemplos como esse que a gente pode perceber outras formas de produção do conhecimento daquelas diferentes ditas como validadas, né, dentro de uma ciência positivista. Então, a música traz para a gente, evidencia que é importante que a gente não esqueça que o território que hoje a gente conhece como Brasil, ele vem como fruto de um processo de colonização europeia. Uma colonização que produziu, né, uma série de desdobramentos a partir de genocídio, de tentativa de assimilação e de dominação de povos indígenas, esses donos desse território. E aí, às vezes a gente conta essa história a partir de quem chegou, né, do descobrimento, mas isso está mais para hoje, né, como a gente pode conceber, mais como um processo de invasão, né? Ou como da perspectiva dos próprios povos indígenas, né, você se perceber esse evento histórico a partir do momento em que alguém chega, a partir de um navio, a partir de uma embarcação, ocupa seu território, chega na sua casa sem pedir licença, começa a dizer que a sua forma de viver, com seus modos de conceber toda a sua vida e a relação em sociedade, ela está errada, que ela precisa ser feita a partir daquele momento de uma outra forma. Só que isso não se deu de uma forma tranquila. Gente, não estou gostando, né? Se deu a partir de violência, se deu a partir de várias estratégias de coerção para que se pudesse instaurar alguma forma diferente daquela que os povos indígenas viviam dentro desse território. Da mesma forma que
também se deu a partir de um processo de sequestro e escravização de povos africanos. Então, a partir desse momento, desse processo histórico, se instaura a retirada de pessoas que estavam vivendo suas vidas, com suas histórias, com suas trajetórias, com suas construções, suas culturas. Elas são sequestradas, esse Atlântico converte elas de pessoas em mercadorias, e elas chegam aqui destituídas de nome, tendo que esquecer suas manifestações religiosas, tendo que esquecer e apagar todas as formas de cultura e de organização que elas tinham até então. Então, elas pisam nesse chão, e esse chão representa um processo também de violência e de opressão feita para essas pessoas que deixam de ser pessoas a partir dessa travessia e se tornam mercadoria. Esse processo foi fundante do que a gente viu aqui mais cedo sobre o capitalismo, né, o modo de construção do capitalismo no nosso país, né? Isso produziu uma forma de se entender a sociedade e que produziu marcas, né, no como a gente se percebe enquanto brasileiro. Além disso, também tem um processo de importação de um modelo de família cis, heteropatriarcal, que nem por esse nome era chamado por essas diversas outras formas de existência e modos de cultura. A gente viveu um processo de miscigenação, sim, forçada, a partir do estupro, a partir da violência, a partir de um processo de construção de um embranquecimento como algo que tornasse possível essas pessoas desumanizadas e tidas como mercadoria se aproximarem de alguma humanidade. Então, a miscigenação representou isso na história do nosso país, né? E esse ideal de embranquecimento, né, da redenção de Cam, marca uma ação eugenista no Brasil. Então, a ação de violência, a ação eugenista, ela marca o Brasil desde que o Brasil se torna Brasil. E é importante que a gente pense isso, não para dar eco ao que são as nossas derrotas, mas ao como a gente toma consciência disso, para conseguir perceber que, apesar disso, houve resistência. Apesar disso, a cultura resistiu. Apesar disso, os povos indígenas também resistiram em alguma medida, né? Então, apesar deles, houve resistência, e ela também conforma o que é a nossa sociedade hoje, apesar da gente invisibilizar e apagar, né? E todo esse processo ele gerou um racismo no nosso Brasil que foi difícil, né? Porque, na medida em que a gente faz uma análise do racismo de um processo mais geral, a gente vê experiências como a África do Sul, o próprio Estados Unidos, como um racismo por segregação, né? Onde existem os lugares dos brancos, os lugares dos negros. E, no Brasil, essa expressão do racismo ela vem como um efeito que a Lélia Gonzalez vai chamar de um racismo por denegação. Então, é um racismo que é sutil, que acontece a partir de uma justificativa de que a gente teve uma miscigenação, então não é possível dizer quem é negro no Brasil. E aí, esse racismo, ele denega, ele se nega, ele produz uma série de estratégias para falar que ele não é algo concreto. Isso funda o mito da democracia racial no Brasil, né? Então, nesse processo, Gilberto Freire, um sociólogo que vai fazer uma análise das relações no processo do Brasil colônia, vai dizer que as relações entre os brancos, os indígenas e os negros era uma relação minimamente amistosa, porque tinha alguma relação de pactuação formal entre esses sujeitos que evidenciava de que tinha alguma dimensão de democracia, de convivência entre essas três raças, né? E isso repercutiu e segue repercutindo na nossa realidade com a dificuldade de identificar e de destacar o racismo como algo fundante da nossa sociedade, porque várias estratégias de escamoteamento dessa realidade foram se construindo. E, além disso, também uma lógica de um olhar para a Europa como centro. E aí isso depois se repercute a partir também do ideal dos Estados Unidos. Então, todas as construções, a partir do fruto desse processo de colonização, marcam o lugar do eurocentrismo como algo que segue nos alimentando a nossa ótica de analisar os processos, de conceber práticas e também ações, né, concretas.
E isso não sou eu que estou falando, eu estou falando com a ajuda de Clóvis Moura, de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento, de vários outros autores. E aí, eu chamo a atenção aqui para uma discussão que o Frantz Fanon vai falar, sobre a razão colonial e suas zonas do ser e não ser. Então, a partir do trauma colonial, que J. Mombassa vai falar, a gente tem como se fosse um delineamento de uma linha. E essa linha do processo colonial delimita quem são os humanos, quem são, e quem são os não humanos, os que não são. Então, esse processo, a razão colonial, ela converte o que são diferenças, que são, né, nítidas e notórias na nossa sociedade, e tenta se apegar a partir dessas diferenças para produzir desigualdades. Só que essa produção de desigualdade ela não se dá de forma tranquila, né? Então, se precisa construir alguns elementos que possam justificar isso, né? E a justificativa dessa dominação, ela se dá, inclusive, por vezes, com base na ciência. Então, quando a gente defende a ciência, também é importante que a gente entenda de que ciência a gente está falando. Quem está ocupando essa ciência, que lógica está se construindo a partir dessa ciência, porque foi a partir da antropologia criminal, do evolucionismo, de alguns estudos psicopatológicos, que se justificou, se construiu várias formas de tentar justificar a inferioridade da raça negra, e aí sim uma construção social de raça, para que se pudesse produzir algum tipo de dominação. E vejam bem que essa relação se dá com as pessoas negras, mas também com a relação com a natureza. Porque, para que eu possa justificar a forma como eu relaciono com a natureza, não como parte da natureza, parte do meio ambiente, mas como um recurso a ser explorado por uma lógica, a gente também precisa desumanizar, a gente precisa construir uma relação de ruptura com a nossa relação com a natureza, né? Então, esse é um elemento importante. E relega também a mulher branca, esse ser humano de segunda classe, né? Esse menos, né? E que vai também trazendo diversas outras formas de opressão. Aqui tem outra música que vai evidenciando os desdobramentos disso, né? Então, a música do Rapa, que todo camburão tem um pouco de navio negreiro, e que evidencia para a gente que, apesar da colonização ter sido um processo histórico, ela se perpetua, ela se reatualiza a partir do tempo, ao longo do tempo, né? Então, o que antes foi o navio negreiro, hoje é o camburão, né? Isso a gente pode ver a partir de várias perspectivas. Eu trouxe aqui uma reportagem, Vidas Negras na Rua. Não ter onde morar é perder o acesso a uma série de direitos fundamentais. Então, a gente vai vendo as diversas estratégias, né, de marginalização, sobretudo da população negra, que vão relegando, por exemplo, ao fato de que hoje a grande maioria da população em situação de rua são pessoas negras, né? Então, estão relegadas a esse lugar da redução ou da perspectiva de retirada, de fato, de direitos. Assim como justificar e naturalizar processos, porque essas que estão na rua não nos importam, elas são invisíveis. E, a partir dessa invisibilização, também a violência que as assola, ela também é invisibilizada, né? Então, por exemplo, um dado de que, em 2024, a gente teve aí um aumento, né, o maior número de casos de violência contra a população em situação de rua, com São Paulo liderando essas violações. Então, também, de como a gente vai naturalizando esses processos na forma de conceber a sociedade, né? E aí a gente tem a branquitude, né, como uma outra face desse processo. A branquitude que se funda junto com o processo do racismo, né, e que produz, a partir dessa construção social do racismo, uma noção de superioridade, que ela é implícita e que também é explícita, né? Então, tanto numa lógica da gente aproximar as pessoas negras como aquelas que não são confiáveis, como aquelas que sabem menos, como aquelas que não são bonitas. Então, de como que, a partir da ideia do branco, a gente constrói um lugar de universal e que o outro, a gente produz o outro, né? A gente não, a branquitude, né? Produz o outro para conseguir produzir alguma justificativa de inferiorização. Da mesma forma com que se constrói uma discussão sobre meritocracia, né? Então, eu tenho brincado que é um mito da meritocracia, né? Porque, se a gente pensar, 1879 teve um evento importante. Esse evento importante foi a possibilidade das mulheres ocuparem a universidade no Brasil.
um evento super importante, né? Tardio, porque os homens já ocupavam o espaço da produção do conhecimento das universidades, né? Mas aconteceu. Só que a gente tem, 9 anos depois, a abolição da escravatura. Então, a gente tem a possibilidade da mulher ocupar o espaço da universidade. De que mulher eu estou falando? Da mulher branca. Porque só 9 anos depois, a gente teve a possibilidade de dar o primeiro passo para que as pessoas negras pudessem se reconhecer como sujeito. A gente tem como falar de meritocracia, gente? A gente está partindo do mesmo ponto? Então, talvez essa dimensão da meritocracia ela seja uma certa falácia, né? E o que acontece é que a gente tem um processo construído a partir de um pacto que se estabelece, né, e que ele não é formal, ele não é consciente, na medida em que seja uma ação direta, né? Mas ele se produz a partir da manutenção dos privilégios das pessoas brancas, né? Então, na medida em que eu não estranho que a concepção de sujeito universal seja a imagem e semelhança do sujeito branco, e eu não construo ações que, de alguma forma, enfrentem isso, eu estou compactuando, dentro da dimensão desse pacto da branquitude, né, como a Cida Benta vai falar, com a possibilidade de não me racializar. Então, os brancos têm esse privilégio de não se dizerem racializados, né? Então, essa é uma questão importante, porque à medida que a gente visibiliza que somos racializados, e que essa racialização ela produz um efeito para as pessoas negras, e ela produz também um efeito de privilégio para as pessoas brancas, né? E que não é algo que é só visto para a pessoa negra, que é algo que é direcionado à pessoa negra, mas que também produz questões concretas, objetivas e subjetivas para que as pessoas brancas tenham um outro patamar de acesso e discussões, né? E a gente pode ver isso de diversas formas, como, por exemplo, ainda a nossa retrógrada lei de drogas, né, que coloca aí um encarceramento em massa, sobretudo da população negra, como maioria. Ao mesmo tempo que a gente tem, aí, apesar de avanços da política de ação afirmativa, podendo garantir algum tipo de reparação histórica, a gente também vê situações como as fraudes, por exemplo, nas cotas raciais, e que evidenciam para a gente esse lugar de a branquitude falando, esse lugar é nosso, né? Esse lugar nos pertence. Então, mesmo a partir de estratégias que sejam para ampliar o acesso da população negra, a gente vai subverter para seguir ocupando esse lugar da produção de conhecimento da universidade como do branco. E isso é uma questão importante, porque, quando a gente fala das cotas, né, parece que é algo que está dado a partir de um lugar somente da reparação. Então, ninguém questiona, por exemplo, as cotas que são garantidas no sistema carcerário brasileiro hoje, né? Só tem gente negra lá, né? Alguém quer ocupar esse lugar? Alguém quer fraudar o acesso ao sistema prisional? Então, são questões que eu acho que a gente precisa refletir. E aí, é possível cuidar nesse contexto? É uma pergunta. É possível cuidar nesse contexto? É preciso que seja, né, gente? É necessário que seja. E aí, o que é cuidado, né? O que a gente está entendendo como cuidado? Cuidado é um processo que é um efeito, né? Uma ação intencional e consciente de atenção e proteção em relação a uma pessoa, grupo ou comunidade. Isso é um ato que gera saúde. Só que as nossas bases de construção e reflexão sobre cuidado, às vezes, são institucionalizadas a partir de uma tentativa de explicação da saúde dentro de modelos lógicos, né? Como, por exemplo, da determinação social da saúde, né? Esse talvez seja o modelo mais atualizado que a gente tem e que avança em algumas dimensões, quando inclui ali o racismo, a classe social, a etnia, o gênero, a posição socioeconômica e todo um processo de contexto socioeconômico e político, né? Então, como determinantes estruturais intermediários da saúde. Mas será que ele dá conta de explicar qual é a realidade e necessidade daquela pessoa que está lá no Jacarezinho ou que está aqui na favela de Petrópolis? Será que ele consegue, de forma nítida e direcionada, implicar em que práticas que a gente vai desenvolver nos nossos serviços, no nosso cotidiano de trabalho? E aí, qual é o lugar da população negra disso, da discussão do racismo nisso, né?
Jurema Werneck e Fernanda Lopes vão dizer que todos os sistemas de atenção à saúde no Brasil houve a persistência de estratégias de exclusão da população negra. E aí, eu sei que eu passei, estou finalizando. Eu queria compartilhar algumas questões com vocês que ajudam a gente a refletir e a pensar, né? Um deles é esse texto que a Jurema cita, a Pedrina de Deus, que é uma grande militante do movimento de mulheres negras, né, e que atuou no mesmo período histórico do processo da reforma sanitária brasileira, e que traz a seguinte frase, né? Quando o Congo foi invadido pelos Jagas, Aqualtune, filha do rei Kajanga, defendeu o reino do pai comandando 10 mil homens. Vencida e aprisionada, desembarcou de um navio negreiro em Recife e foi obrigada a manter relações sexuais com outro escravo para reproduzir mão de obra barata para seu senhor. Parece que já descobriram que a semente da revolução está na barriga das mulheres negras, pobres e ainda escravizadas pela ideologia dominante. E lá vem eles, de novo, querendo utilizar nosso útero para se garantirem no poder. Antes, era obrigando a escrava a reproduzir. Agora, é querendo controlar a natalidade das faveladas para evitar os zumbis que vão exigir vida digna, justa de distribuição de riqueza, para os braços negros e pobres, para que os braços negros e pobres continuem a produzir para a meia dúzia desfrutar. Pedrina de Deus, ela denuncia, nesse contexto, né, o processo de esterilização que estava acontecendo no período de construção da reforma sanitária, né, década de 70, 80, evidenciando como uma pauta do movimento de mulheres negras a denúncia sobre o processo de esterilização com financiamento de órgãos internacionais, instituições como Rockefeller, e que podem, se a gente não refletir bem, estarem sendo reproduzidos nas nossas práticas hoje, né? Antes, toda a discussão sobre a recomendação em massa da laqueadura, né? Hoje, com a inserção de DIU, que, apesar de ser um processo reversível, é importante que a gente reflita quais discursos têm justificado a gente ampliar a inserção de DIU de forma indiscriminada na população, se isso faz parte de um processo de reconhecimento de autonomia dessas mulheres que estão fazendo essa opção pelo uso desse método contraceptivo. Então, são questões que eu acho que a gente precisa pensar e que estão na nossa ordem prática hoje, né? Assim, e aí, para trazer como exemplos questões que não estavam dadas hoje ou ontem, né, mas ainda no processo de construção das bases do SUS, que é um verdadeiro projeto de reflexão e de construção de política pública do movimento negro na época, que foi uma questão que eu estudei na minha dissertação, e que isso é um relatório final da Conferência Nacional de Mulheres, que aconteceu um ano depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e que elas pautavam as mulheres que a discriminação racial seja tipificada como um crime inafiançável, coisas que a gente avançou muito depois, né, nessa discussão, que sejam incluídas no currículo escolar, a partir do 1º grau, disciplinas relativas à verdadeira história e participação do negro no processo de formação do povo brasileiro, bem como de disciplina acerca da história da África, que seja plenamente assegurado o direito ao culto religioso afro-brasileiro, que seja vedada qualquer forma de intervenção esterilizante feminina, especialmente em mulheres de segmentos étnico-raciais marginalizados, sendo tal prática ávida e punida como genocídio, excetuando-se em qualquer caso manifestação livre e expressa da mulher, devida e claramente informada pelos órgãos responsáveis pela política de saúde, que seja descriminalizado o aborto, que seja assegurada a dotação de verbas para a implementação de estudos de doenças que atinjam majoritariamente grupos étnico-raciais determinados, pela criação da caderneta de saúde da mulher para seu autocontrole. Aqui tem um projeto de cuidado implícito, gente. Aqui tem uma reivindicação sobre o reconhecimento do papel da população negra como parte de construção desse país, como parte, inclusive, da construção das políticas públicas desse país. Aqui tem uma reivindicação de cuidado que passa pela visibilidade da necessidade da autonomia, né, e do fortalecimento de uma autonomia que seja emancipatória para a população negra. Aqui está evidenciado a denúncia sobre o genocídio perpetrado desde da negligência com as doenças que atingem as pessoas negras, como também pelo genocídio mais direto, relacionado à violência policial, relacionado também ao aborto, e que a sua não descriminalização gera também genocídio na população negra, nas mulheres negras. Então, aqui
a gente está falando de recurso, a gente está falando de um projeto de política pública para o SUS, né, e que segue sendo um desafio nosso construir isso e perceber como que a gente vai construindo e transformando isso nas nossas práticas. Tem também, eu não vou ler esse texto todo, mas dentro da fala da Jurema Werneck, que eu pude entrevistar na minha dissertação de mestrado, a visibilidade de um cuidado que correu por fora do Estado. Porque, na medida em que havia negligência da política pública em relação ao cuidado da população negra, esse cuidado ele era garantido nos terreiros, com as benzedeiras, com o catolicismo popular, com as igrejas, com os lugares que, de fato, produziam cuidado, e esse não vinculado especialmente ao lugar religioso, mas é exatamente garantir ocupar um lugar de cuidado que não era garantido para a população negra, né? Então, à medida em que sempre há possibilidade de resistências. E esse SUS, né, que foi aí garantido a partir da redemocratização do país, e que deveria garantir um direito de todos, né? Será que tem conseguido? Né? Então, para isso, a gente precisa de equidade, que é a reparação das desigualdades, né? Sobretudo porque a maior parte dos usuários exclusivos do SUS é a população negra, né? Então, são as pessoas que mais usam os nossos serviços e precisam ser cuidadas. E aí eu trago a frase do Sérgio Arouca, que, dentro do seu conceito amplo de saúde, ele finaliza, né, o seu discurso na 8ª Conferência Nacional de Saúde, dizendo que ter saúde é não ter medo. Né? E como é que a gente produz saúde, por exemplo, quando a gente vê chacinas como essa que aconteceu no Jacarezinho, onde 27 ou 28 pessoas foram assassinadas pela própria representação do Estado? Né? Como que as mães desses jovens não têm medo, como esses jovens negros não têm medo, como essas jovens mulheres negras não têm medo, como essa população negra não tem medo? A gente precisa incidir nisso, né? Acabar com esse mundo que nos foi dado. Para produzir esse cuidado, a gente precisa produzir deslocamentos, né? Refletir que sistema, que práticas, que ações orientam as nossas ações diretas ali com a população. E aí, se esse trauma é brasileiro, vivenciado por todos nós, esse cuidado ele precisa ser americano. A americanidade é um conceito da Lélia, né, que traz a necessidade de produzir justiça com a participação da composição da população negra a partir de um processo de formação social que tem, né, uma contribuição em um DNA africano, que tem uma composição em um DNA indígena e que ele precisa ser parte visibilizada disso, e não a reprodução de uma lógica de um sujeito universal que, afinal das contas, fica a imagem e semelhança desse sujeito europeu. Então, para que a gente consiga pensar esse cuidado, a gente precisa conhecer desde o Sul, e aí eu estou falando desde o Sul global, desde onde nossos pés aqui da América Latina pisam, a partir da produção de conhecimento que as nossas experiências nos informam, para poder refundar desde o Sul. Então, repensar as nossas bases teóricas, metodológicas, técnicas, práticas, para a produção desse conhecimento. Porque, enquanto houver racismo, não haverá democracia, enquanto houver racismo, não haverá saúde, enquanto houver machismo, racismo, capacitismo, LGBTQIAP+, fobia, especismo, não haverá saúde e nem democracia. Então, muito obrigada. É muito difícil pausar uma fala tão importante quanto essa. É uma tarefa muito difícil mesmo, ainda mais para a gente que precisa falar, né? A gente sempre tem essa necessidade de falar, de estar aqui. É muito importante que vocês estejam escutando e que a gente possa escutar mulheres incríveis como a Sofia falando. Para a nossa próxima fala, eu vou chamar... A nossa próxima fala vai ser da nossa palestrante que está online. Eu queria saber se ela já está nos ouvindo. Está sim. Então, essa é a Juliana Desidério. Eu vou apresentar um pouquinho ela e aí a gente segue. A Juliana é assistente social, mestre e doutora em política social pela UF, em estágio pós-doutoral em serviço social pela UFRJ. Docente no Departamento de Serviço Social na UF Campus e no Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social na UF Niterói. Estudiosa da política social e política de saúde mental, álcool e outras drogas, atravessada pelo debate racial e das opressões. Hoje, a Juliana vai falar para a gente um pouco sobre consultórios na rua, comunidades terapêuticas e políticas de acolhimento institucional. A quem servem essas políticas? Bom dia, vocês estão me ouvindo?
Tá me Estamos sim, ouvindo, tá um Malu? Só pouquinho baixo. confirma para mim. Agora tá. Tá, ok. Então, primeiro eu quero parabenizar essa mesa tão maravilhosa, né? Eu acho que para nós, enquanto mulheres negras, né, além de ser um prazer estar aqui, eu acho que é de uma emoção muito grande poder pensar cuidado, poder pensar o nosso povo, né? Poder trazer para um evento tão potente o debate racial, né? De forma de fato racializada, pensando nós por nós, é de uma emoção incrível e, sobretudo, de uma potência, né? Que precisa reverberar em formas de cuidar dos outros, assim, né? Que não se faça pelo racismo. Então, primeiro, eu quero agradecer por estar aqui entre vocês. Quero me desculpar por não poder estar aí, né? Infelizmente, eu fui acometida por dengue, né? Hoje parece que eu não tive dengue, apesar de passar 12 dias muito difíceis. Hoje é um dia que eu estou bem melhor, assim, mas quero poder prestar um pouco daquilo que eu venho estudando e me debruçando. Acho que a partir do que a irmã falou antes, né? Eu acho que a gente tem que guardar tudo aquilo no coração, na compreensão e seguir formas de existência que seja possível, gente, sobretudo antirracista. E eu vou falar, de fato, a partir do que ela traz, mas mergulhando em dois pontos específicos, né? Sobretudo pela convocação que me fazem para pensar as formas, né, seja de acolhimento, seja de aprisionamento, né? Eu costumo me convocar a pensar esses espaços enquanto espaços aprisionadores de corpos negros, né? Mas pensar quem segue as políticas sociais, né? Como a irmã colocou antes, né, se a gente for parar para olhar, né, quem são os sujeitos que mais sofrem violência, né, quem são aqueles que estão na fome, que estão no desemprego, aqueles que não são vistos, né, vai ser a população negra, né? E essa é a população que hoje mais ocupa as políticas sociais. Então, né, a população negra hoje é 76% no SUS, né, as mulheres negras, 78% na política de assistência social, né? Se a gente for parar para observar na política de habitação, a maioria é a população negra, né? Então, a gente precisa defender as políticas sociais como defesa de corpos negros livres, como possibilidade de existência de corpos negros livres. Então, a minha fala vai ser traçada, sobretudo, sobre dois pontos, né? Primeiro, a compreensão do quanto que o racismo forja a nossa subjetividade. E a segunda, né, sobre a criação de espaços para corpos indesejáveis, né? Quando a gente pensa, né, a ideia de que há um mito da democracia racial, que há uma orientação de como que se deve ser a partir daquilo que é branco, a partir do que a branquitude nos impõe, né, enquanto sermos corpos, né, e corpos desejáveis. E aí, quando eu falo do campo do desejo, eu estou dizendo corpos, né, que são corpos humanizados, e também dizendo corpos que não estão livres das violências estatais, né? E quando eu também penso violência estatal, né, eu penso uma fome que ela é dada a um certo grupo, e esse grupo racializado pelo branco. Quando eu falo da violência estatal, o sucateamento da política social, que faz com que a população negra não tenha o seu reconhecimento de cidadania, né? Então, quando a gente pensa, né, esses dois campos que eu convoco, a gente vai pensar aqui, acho que é importante a gente entender, e o Emicida já traz isso muito, muito para a gente, né, que tudo é para ontem. A gente precisa, na compreensão do tudo é para ontem, e no movimento de Sankofa, né, e aí eu gosto quando a amiga traz o movimento de Sankofa, é uma das minhas tatuagens, inclusive, a Sankofa. A ideia é de que a gente precisa, no passado, né, beber daquilo que a ancestralidade nos traz de mais profundo, de mais potente, retornar para o presente, é a compreensão do mais alto do tudo para ontem. A ideia de que a gente precisa romper de forma radical com o racismo, né, através de ações antirracistas, ações antiproibicionistas, antimachistas, anticapacitistas, é a possibilidade de desmantelarmos essa sociedade tão opressora contra corpos negros. Quando eu digo, né, que se forja uma subjetividade racista e que há a criação de espaços para os indesejáveis, e quando eu falo indesejáveis, estou falando da população negra, é importante a gente entender que a constituição do racismo enquanto estrutural
ele vai nos colocar, né, na compreensão de que o que move a nossa estrutura, não apenas uma estrutura distante, né, e que nós não possamos tocar, se assim posso dizer, né, ela é colocada enquanto base racista, né? A sociedade brasileira hoje, ela se dá sobre corpos que foram sequestrados violentamente, né, e impulsionados para a construção de um capitalismo, pela construção de um progresso. Corpos de mulheres que foram estupradas, corpos de mulheres que foram, né, aviltadas pela escravização, e corpos de homens que foram brutalmente violentados para a execução, a formação de uma nação, né? Onde, na oposição ao sujeito branco, a população negra viveu o açoite, viveu a senzala, né? E desde a senzala surgem instituições para aprisionar esses corpos, né? Quando eu falo que desde a senzala, a gente vai pensar, ó, um dos primeiros manicômios, por exemplo, surgem no auge, né, do auge da colonização, né? Então, desde que, né, o processo de escravização acontece, há espaços para se apontar e dizer, ó, ali estão os indesejáveis. Aqueles que não devem estar entre os brancos devem estar ali, né? Seja pelo atos de resistência, a tentativa de fugir das senzalas, a tentativa de reivindicar pela sua condição de humanidade, de sujeito de direito, né? Esses lugares são impostos para esse sujeito. E é nessa construção, né, nesse caminho, que vai se forjando a nossa subjetividade, né? A nossa subjetividade ela vai ser forjada na ideia de que aquilo que é negro é ruim, então a favela é ruim por ter um número expressivo de pessoas negras. E aí a gente não olha, né, qual a violência que se coloca sobre aqueles corpos. A gente vai pensar, né, o sujeito negro enquanto aquele potencialmente agressivo, né? E aí um agressivo por natureza, né, que vai ser necessário uma biologia que o cuide a partir de uma patologia que se coloca para aquele corpo na sua essência. A gente vai também olhar o sujeito negro enquanto o sujeito que ele é usuário de drogas ou é o sujeito que é o traficante de drogas. A gente vai ver o sujeito negro enquanto aquele sujeito que ele é o criminoso, né? A gente vai ver a sua resistência, tanto as dores da senzala ou as dores do racismo estrutural, né? A gente vê enquanto agressividade, enquanto uma patologia, enquanto crime e não enquanto uma rebeldia, enquanto atos de resistência. Isso tudo pensando no processo, né, enquanto uma construção racista da nossa subjetividade, né? Nós fomos criados, constituídos, olhando a população negra enquanto uma população que não sente, enquanto uma população, né, que não sente dor, que não sente desafeto, que não é para ser amado, enquanto o corpo que não é um corpo humanizado. E com isso se desumaniza esse corpo, né? O segundo ponto para a gente pensar, né, é a ideia dentro dessa subjetividade que se forja pelo racismo, e aí a Lélia Gonzalez vai nos ajudar a pensar, né, o quanto que o racismo nos coloca ao olhar a população negra, seja a mulher negra pelo seu corpo hipersexualizado, seja o homem negro pela sua hipersexualização, mas todos como os corpos que deveriam estar distantes, né? Eu não me apregoo a esse corpo, eu uso esse corpo, né? E a partir do que esse corpo me possibilita, eu usufruo e descarto, né? E é assim que o racismo faz com que a gente olhe, muitas das vezes, a população negra. Também acho que fica aqui como dica também o texto, o livro da Raquel Gouveia, da Mira do Fuzil, que também vai trazer a ideia, né, desse corpo desumanizado e o quanto que esse corpo não sente, o quanto que a produção de subjetividade e a construção de uma saúde mental que não vai ser primária, né, ou primada por um cuidado, porque a gente tem um corpo altamente violado. Então, nessa ideia, né, de não sentir, desse corpo que é um corpo que é desumanizado, é importante também a gente pensar que a construção dessa desumanização, enquanto fato histórico, ele vai ser posto desde o navio negreiro, né? Aquele sujeito que não sente dor, que não sente fome, que não sente medo, né? E que a ele pode ser dado qualquer
possibilidade ou nenhuma possibilidade, ou possibilidade, né, que bota esse corpo na subalternização do ser e do Estado. E aí, nessa possibilidade, né, de ser um corpo altamente descartável, e por isso, né, alguns autores na política de saúde mental vão pensando, né, os espaços dos indesejados, a gente vai ver a construção dos hospícios, dos manicômios, da prisão, das comunidades terapêuticas e dos cárceres, enquanto espaços altamente aprisionantes, e eu gosto de chamar enquanto espaços de aprisionamento, sobretudo por entender que esses espaços se subvertem na construção de lugares que a gente possa olhar e entender onde a população negra deve estar. Quando surgem lá os primeiros hospícios, era para os corpos negros que tentavam fugir das senzalas. Então, eles vão para ali porque eles são doidos, eles são malucos, né? Eles estão saindo dessa realidade que é imposta para esse corpo, né? Que é a realidade da senzala. Então, ó, se você fizer isso, você vai para o hospício. Da mesma forma, também, se você for agressivo, você vai para a prisão. E aí, hoje, a gente já vê uma modernização desse somatório de hospício e de prisão, que vão ser as comunidades terapêuticas. Ó, se você for usuário de álcool e outras drogas, o cuidado que te oferta é um espaço aprisionante, violador de direitos humanos, que são as comunidades terapêuticas. E, sobretudo, olhar, né, os sujeitos que estão nesses espaços são sujeitos, né, em 80% são pessoas negras, né? E se a gente for pensar a ideia de um perfil, a gente vai ter uma ideia que, em sua maioria, são homens jovens, né, de 23 a 34, 37 anos, né, negros, e que estão aprisionados, né, por esses sistemas, pela lógica da necropolítica. O Estado vai escolher quem vive, né, ou quem pode viver. Então, essa ideia, né, da formação de uma subjetividade que ela é racista e da formação de um espaço para os indesejados, ela vai trazer o auge do que o sistema embranquecedor, né, de contenção sobre os corpos negros nos convoca a pensar, que é a normatização dos corpos. Então eu quero padronizar esses corpos negros, amortização, né, que seja uma amortização não apenas por uma morte física, mas uma morte da cultura, da sua religiosidade, a ideia de se usar uma mordaça, e aí eu não falo, né, eu não sou escutado, eu sou silenciado, né? A disciplina para uma disciplina que é uma disciplina branca, como eu me porto, como eu vou, né, me vestir, como eu vou, né, me colocar nas relações com os outros. E, sobretudo, a ideia também, né, de um sujeito negro que sempre tem que estar na subordinação, né, da população branca. Então, eu não posso falar um pouco mais alto, que eu sou agressivo, eu não posso me pôr de uma maneira mais enérgica, porque eu estou descontrolada, né? E também a impossibilidade de uma expressão da nossa religiosidade, sobretudo pensando nas religiosidades de matrizes africanas, né? Que são altamente condenadas pelo racismo, né, religioso. E se a gente for, né, parar para pensar esses dois prontos, e poderiam ter outros, tá, queridos? Não só porque o nosso tempo são de 20 minutos. Se a gente for parar para pensar, né, esses dois pontos, a gente vai observar a impossibilidade histórica de sermos sujeitos livres, né? Quando eu falo da impossibilidade histórica de sermos sujeitos livres, é que desde o navio negreiro foi imposta à população negra formas de contenção para com esses corpos, né? Quando a gente pensa formas de contenção para esses corpos, a gente está pensando, né, não apenas através do manicômio, do hospício, da comunidade terapêutica, das prisões e dos cárceres, mas a gente vai olhar a nossa sociedade e vai observar que o tempo todo foi dado à população negra o não lugar, né? Sempre foi soltada aos olhos o lugar onde a população negra deve estar e a prioridade do não lugar de onde ela deve estar. E aí tem a Daniela Ferrugem, que vem pensando um pouco a guerra às drogas, que ela vai chamar um pouco a atenção para os marcadores de exclusão. E se a gente for parar para observar,
quem sempre vai estar colocado para o campo dos marcadores de exclusão é a população negra. Então, a gente vai olhar, por exemplo, as periferias, e quem é que vai estar lá? A população negra. As favelas, quem vai estar lá é a população negra. A gente vai olhar os presídios, quem vai estar lá é a população negra. O marcador de exclusão vai dizer que a população negra, em sua maioria, está desempregada, a população negra, em sua maioria, não consegue chegar ao ensino médio, a população negra, em sua maioria, né, não consegue saltar de um salário mínimo, porque os marcadores de exclusão, pela nossa formação sócio-histórica, né, pela colonialidade, ela faz com que a população negra sempre esteja no lugar dos indesejados. Sempre seja aquela que não consegue ultrapassar as barreiras impostas pelo processo, né, de colonização. Isso para a gente pensar também, né, que a existência dos marcadores de exclusão e a nossa inclusão nesse campo faz a impossibilidade de sermos livres, né? Se eu não consigo trabalhar, se eu não consigo ter um salário, se eu não consigo ter saúde mental ou espaços de cuidado para a minha existência e liberdade, eu não consigo ser livre, né? Se eu não consigo sair da minha casa em paz, sabendo que eu vou voltar e o meu filho vai estar cuidado, meu filho vai ter condições de existência, para que eu me mantenha no meu trabalho, eu não consigo ser plenamente livre. Então, historicamente, foram forjadas formas de aprisionamento para a população negra. E se a gente for olhar hoje, né, os serviços de cuidado, né, e aí lembrando lá, como eu falei, né, 76% da população negra é quem acessa o Sistema Único de Saúde. Se a gente for pensar, seja os consultórios na rua, seja o centro de atenção psicossocial, seja as equipes de redução de danos, a atenção básica de saúde. Se nós olharmos a política de saúde hoje, né, a possibilidade de liberdade para um cuidado livre, ele só vai se dar a partir de espaços como esse que nós estamos tendo aqui hoje. Se nós começarmos a entender que, ao olhar a população negra, ao olhar a nossa formação sócio-histórica, ao olharmos as políticas sociais, em especial pensando em política de saúde hoje, que o racismo é aquilo que vem primeiro, a gente não vai conseguir pensar formas de cuidado que não sejam formas aprisionantes ou aprisionadoras, né? Se a gente não conseguir entender, né, que é o racismo que vem antes, né, quando a gente chega no consultório na rua e olha que a maioria da população que está ali é a população negra, a gente não vai conseguir pensar formas que não sejam formas aprisionadoras de cuidado. Se a gente não chega no CAPS e entende que a maioria da população hoje que sofre por questões de saúde mental, sofrimento psíquico e uso de álcool e outras drogas é a população negra, e a gente não entende que o racismo vem primeiro, a gente não consegue pensar formas de cuidado em liberdade. Se a gente não entende que o racismo adoece, se a gente não entende que o racismo impõe à população negra condições, né, submissas de existência, a gente não vai conseguir, na atenção à saúde, cuidar com qualidade. Quando eu convoco a gente a pensar que o racismo vem primeiro, é para a gente conseguir pensar de forma racializada a população negra, não pelo olhar que a branquitude coloca para esse sujeito, mas sim entendendo o quanto que as dores do racismo desumanizou esse corpo, o quanto que o racismo impôs a esse sujeito formas desumanas de existência, e o quanto que o racismo ainda hoje ele é imperativo nas instituições a qual nós estamos inseridos. Porque pelo racismo institucional, a gente vai ver o sucateamento da política de saúde, ações higienistas para a limpeza da sociedade, né, e para a limpeza da sociedade em geral. A gente vai ver produção de dor e de sofrimento e um aniquilamento desses corpos. Porque a forma como a política social hoje se debruça para não pensar a população negra é a operação do Estado pela necropolítica, né? É a ideia de quem o Estado deixa viver e quem o Estado deixa morrer. Então, se o Estado, ainda hoje, deixa a população negra morrer à mercê de uma política social que não tem, né, uma equipe mínima de cuidado, né, que não assegura um cuidado protegido
né, um cuidado não violento, né, um cuidado que seja antirracista, se a gente não tem, né, ações que prime, né, e que preze pela liberdade, a gente ainda está servindo, né, e alimentando formas racistas de existência, né? A produção de dor, né, a produção de baixa autoestima, a produção de autovigilância, a produção de incapacidade que o racismo coloca, né, invoca a população negra, faz com que a gente não consiga produzir formas, né, de liberdade. E aí eu volto lá no início da minha fala, né? Quem são os sujeitos que têm reconhecimento de cidadania hoje, né? A quem servem as políticas sociais, né? A quem o nosso cuidado deve servir, né? A quem eu vou pensar um caminho de cuidado que seja um caminho libertário, um caminho livre, né? Um caminho de cuidado libertário. Porque se a gente for olhar, né, a gente vai ver que a maioria dos sujeitos que estão, né, se colocando às políticas sociais é a população negra. Mas quem hoje, de fato, né, pela lógica privativa do cuidado, está tendo seu cuidado assegurado, não é a população negra, né? A gente, cada vez mais, pelo sucateamento da política pública, por um Estado que cada vez menos pensa a política pública, né, com seus altos financiamentos para ações encarceradoras e não ações de cuidado. E aí a gente pode pensar lá, né, por que a gente tem mais comunidades terapêuticas e menos consultórios na rua, né? É um Estado que, de fato, está financiando o encarceramento dos corpos negros. É um Estado que está financiando ações, né, de abstinência, ações, né, violadoras de liberdade, ações pela normatização, disciplina daquele corpo, ações por uma religiosidade que é uma religiosidade branca, ao invés de fomentar, né, equipes de cuidado no território que produza ações em liberdade e que assegure a liberdade dessas ações, né? Uma liberdade, né, que respeite as escolhas e as diferenças. Então, se a gente for parar para observar, a população negra não é reconhecida enquanto cidadão de direito na sociedade capitalista brasileira, né? Cada vez menos a gente vê, né, esse reconhecimento. E por isso que espaços como esse são espaços de fundamental, né, importância. Sobretudo para a gente também conseguir pensar, né, o quanto que a população negra, é a população que vai estar diante de vocês na produção de cuidado ou buscando, né, por algum cuidado. Então, nós precisamos, de muitas formas, humanizarmos esses corpos e entendermos o nosso papel, né, nesse cuidado, né? Eu estou encaminhando a minha fala para o fim, já vi aqui, né, que a Raíssa me disse que ia chegar uns 20 minutos. E aí eu fiz de propósito mesmo, né? E quis primeiro trazer a reflexão para depois, né, trazer da onde eu falo, né? Eu sou assistente social de formação, né? Tenho, né, como campo de pesquisa o campo da política de saúde mental, álcool e outras drogas, né? E cada vez mais me aproximando do debate da guerra às drogas e a ideia de a quem serve, né, o mandato do ser usuário e ser traficante de drogas. E aí pensando, né, que é a cor da pele que vem definindo quem é usuário, né, e quem é traficante de drogas. Não é à toa que a gente está no momento, né, de total desespero com a possibilidade da aprovação da PEC 45 2023, né? E aí, a partir disso, né, a minha fala vem pensar um pouco quanto que o debate racial ele precisa ser primeiro, né, no campo das políticas sociais, né? Enquanto mulher negra, enquanto mãe de um menino negro, né, pensar, né, de forma racializada a compreensão do racismo no campo da política social, ela precisa ser para ontem, né? Porque nós precisamos entender que o racismo vem primeiro. É o racismo que produz a fome, é o racismo que faz com que tenhamos a insegurança alimentar, é o racismo que faz com que tenhamos um sistema, né, encarcerador, né, explodindo de pessoas, né? É o racismo que faz com que a população negra hoje seja presa por tráfico de drogas, na condição, né,
que poderia ser dada a ela a condição de usuário, né, ou sendo presa por usuário de drogas, né? É o racismo que faz com que a política de saúde hoje esteja tão sucateada. Então, a gente precisa defender as políticas sociais, a gente precisa pensar, né, o debate étnico-racial na nossa sociedade. Mas, sobretudo, a gente precisa nomear, né? Nomear o racismo. Né? Entender que o debate racial precisa ser feito, mas nomear o racismo, porque o racismo é crime. Então, a gente precisa nomear quando atos racistas acontecem, a gente precisa nomear que isso é racismo. Porque só assim a gente vai conseguir caminhos possíveis de compreensão da criminalização do racismo, e não a criminalização dos corpos negros. A gente vive numa sociedade que criminaliza os corpos negros, mas que não potencializa ações antirracistas. Tá bom? Me coloco à disposição para o debate, estou aqui com vocês, né, ouvindo essa mesa maravilhosa, né, e fico aí. Um abraço. Obrigada, Juliana. Acho que a Juliana traz para a gente essa possibilidade de pensar, de repensar as formas de cuidado aprisionadoras que a gente pratica até hoje, né? Isso é muito importante. E, pegando esse gancho, vou apresentar a nossa próxima palestrante, Silvânia Oliveira da Conceição. Silvânia é fisioterapeuta pelo Universo e Enfermagem pela Uniswan, residência em Saúde da Família e Comunidade pela SMS do Rio de Janeiro. Atualmente atua como enfermeira no Presídio Feminino Talavera Bruce, UMI. A Silvânia vai falar para a gente sobre cuidado e liberdade, as políticas de acesso à saúde em ambiente prisional. Oi, gente, bom dia. Obrigada. Eu não trouxe projetor, eu acho que a gente pode conversar, né? Acho que vocês devem estar um pouquinho com fome, e aí a gente fica falando muito, acaba cansando, e aí eu vou tentar ser o mais prática possível. Ela falou aqui do pouquinho que eu faço, né, da onde que a gente veio, mas o meu ofício maior, e eu acho que o meu maior orgulho de ser filha da Dona Elizabeth. Ela é minha mãe, ser irmã da Carla, da Fernanda, ser sobrinha da tia Darli, porque se não fosse elas, eu não estaria aqui hoje, né? A gente está falando aqui desde cedo sobre a dificuldade que existe em ser negro no Brasil, ser negro no Rio de Janeiro e ainda ser mulher. E não é uma pretinha, né? É uma mulher de 1,83 m que chega incomodando, chega falando alto e, na maioria das vezes, arrumando confusão. E aí isso incomoda, mas antes de começar a falar, eu queria ler um trechinho de uma música que eu acho que reflete bem a minha trajetória, que fala assim: elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono, sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Vai de escada, não sobe. Mas o que não dá é a gente ficar se prostrando diante de uma cadeia que insiste em colocar na gente, e isso é ad eterno. As pessoas que me antecederam tiveram a oportunidade de falar desse recorte histórico, e a gente sabe que isso é real, e a gente sabe que isso não vai parar aqui, não vai ser isso que a gente está falando aqui hoje, que vai trazer uma mudança, amanhã a gente acorda e está tudo diferente, não vai ser assim que as coisas vão acontecer. Mas se falou também sobre a incapacidade de se resistir diante de tanto cansaço. E aí o cansaço não é só meu, né? Acho que o cansaço é nosso. Eu tirei férias agora, e antes de eu tirar de férias, meu olho tremia, que eu falei: Jesus, o que está acontecendo, Senhor? E aí eu falava assim: não liga não, meu olho também treme. Ai, abraça aqui. Uma comunidade de olhos que tremem. Mas tremia, que eu estava conversando, aí a pessoa falava assim: teu olho está tremendo? Eu falei: tu está vendo? Aí ficava assim, meio esquisita. E aí a psiquiatra falou: eu tomo um remedinho. Eu falei: já tomo mais um. Mas aí, depois que eu tirei de férias, voltei a treinar, isso melhorou. E aí, a gente cansada, a gente não consegue realmente fazer nada. Mas não é o cansaço do trabalho. Às vezes, é o cansaço de você acreditar, né? O cansaço de você achar que é possível e não é possível.
Às vezes é o cansaço de você só querer ser quem você é. E aí eu acho que, independente de cor de pele, a gente vai fazer esse recorte racial, não estou fugindo do assunto, todo mundo que está aqui tem uma dificuldade na vida. Todo mundo aqui tem uma dor que carrega, todo mundo aqui já passou por alguma coisa difícil, e às vezes dentro da própria casa. Todo mundo, não sei, se todo mundo aqui fez residência, todo mundo tem vontade de socar a cara do preceptor. Todo mundo dá vontade de sair correndo por aquele corredor e não voltar nunca mais. Todo mundo tem vontade de botar um atestado e sumir uma semana. Todo mundo tem vontade de não fazer o trabalho de conclusão. Todo mundo tem vontade de desistir, mas a gente foi até o final. Glória a Deus por isso. E aí, quando a gente termina, o que a gente vai fazer com esse currículo? Na minha primeira formação de fisioterapia, eu fiz fisioterapia porque, tipo assim, quero fazer uma faculdade e fiz. E eu trabalhava em home care, Barra, Recreio, São Conrado. Imagina o quanto de luta que eu passei para entrar nesses prédios, né? Todo dia, eu sou muito exagerada, mas, geralmente, porta de serviço, porta de serviço, porta de serviço. Eu nem ligava mais, já até sabia o caminho da porta de serviço, porque eu tinha que subir. E aí, quando eu chegava lá em cima, aí a técnica de enfermagem abria a porta, né? Aí ela falava assim, às vezes abria de social, falava assim, é na outra. Aí eu ia para outra, chegava lá, você é quem? Eu falava, você é quem? Eu falava, sou a fisioterapeuta. Ah, tá. Mas até o tu já está cansada, você não quer mais atender, você não sei mais o quê. Aí a dona da casa via você entrando e perguntava. E aí eu gostava de circular naquele lugar, porque você vê cada casa bonita, você vê gente bonita, você vê tudo bonito. Mas não estava trabalhando para o meu povo. Então, eu estava ganhando dinheiro, mas eu não estava sendo útil. Né? Eu trabalhava bastante em home care, a gente ganha por produção, né? Porque a gente trabalha direto, mas eu não estava sendo útil. E aí, nesse meio tempo, eu saí do trabalho. Cheguei em casa um dia e falei, mãe, não quero mais trabalhar. Lá, não trabalha. Lá em casa é bem assim. E aí, nesse intervalo, a gente começou um projeto social, depois você segue, @CasaCrescendo, e ali a gente começou a cuidar de crianças no Para Pedro. E aí eu entendi bem a fala dela quando ela fala que ela começou a exercer a profissão dela dentro do Jacaré, porque favela é um lugar de aprendizado. E ali eu tinha uma profissão, mas eu não tinha amor. E com as crianças eu aprendi o que é amar e aprendi o que é cuidar sem ter a profissão. E aí eu fiquei ali um tempo, e aí eu falei, não, eu quero voltar a estudar, porque minha irmã estuda incansavelmente, e aí eu vou atrás dela. E aí eu falei, não, vou fazer outra faculdade. Faculdade de quê? Não sei o que eu quero, não sei o que. Eu sou meio esquisita, assim. E aí eu falei, acho que eu vou fazer enfermagem. Entrei na enfermagem, e aí, mais uma vez, a gente vê a mão de Deus na nossa vida, porque eu estava atuando na enfermagem, e aí minha irmã também... Minha vida é muito unida. Ela fala que eu sou muito safada, garota, até muito safada. E aí, numa aula, falando sobre SUS, que falaram, saúde é um direito de todos. Aí eu, que todos? Não, todo mundo tem direito à saúde. Eu falei, mas todo mundo quem? Porque não tem saúde lá onde eu moro, não tem saúde não sei o quê. Eu comecei a lembrar do contexto que a gente vive, que nem todo mundo tem esse direito à saúde. Aí eu falei, quem está preso? Tem direito à saúde? Aí a professora olhou assim para a minha cara, tem, né? Eu falei, então quero fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre a saúde do preso, porque se ele tem direito à saúde, eu quero falar sobre isso. Mas, na verdade, eu queria falar sobre um tema que nenhum professor soubesse e pudesse me cobrar, né? Porque eu vi a cara dela assim, que ela ficou meio constrangida. Eu falei, é nessa que eu vou entrar, porque ninguém vai poder me cobrar. Não tem conteúdo e vai ser nessa que eu vou me dar bem. Aí é por isso que minha irmã me chama de safada. Aí eu segurei, banquei, né? Eu falei, agora eu vou ter que bancar até o final. E realmente não tinha material. E aí eu resolvi falar sobre o puerpério, que era a parte também de saúde da mulher, falando sobre o puerpério. Se o puerpério aqui fora já era difícil, com todas as demandas que traz, cuidado, eu falei, imagina isso no cárcere. E aí comecei a estudar, e vi que realmente não tinha. Me formei, entrei para a residência, que também foi outra história engraçada, mas não vou contar, porque não vai dar tempo. Entrei para a residência... Conta! Por quê? Porque
me formei, uma semana depois fechou tudo para a pandemia. E aí eu queria trabalhar, mas não queria ao mesmo tempo. E aí a gente, com medo da minha mãe pegar a Covid, né, a gente ficou em casa, que minha irmã morava fora, voltou para o Brasil antes de começar a pandemia, e a gente ficou em casa trancado. E aí teve um dia lá em casa uma confusão, que eu não lembro muito bem o que foi, e aí eu falei, não, eu vou arrumar um trabalho, não sei o quê, me formei, eu vou trabalhar. Aí eu vi o negócio da residência, e eu falei, vou me inscrever. Aí me inscrevi, ficava sem fazer nada, né? Lendo, com o celularzinho, estudando. Peguei lá os livrinhos que ia cair, fiz a prova, não contei para elas, fiz a prova, e aí saiu o resultado, eu não passei de início, e aí depois veio a reclassificação, a porta fechou, meu cabelo prendeu, mas eu entrei. Fora eu não vou ficar. E aí eu fui, caí lá no Zilda, com Nayara, com um pessoal bem querido, fiquei lá no Zilda, e todo dia eu achava que ia chegar um e-mail falando que eu tinha sido escolhida errada. O e-mail abria, porque quando o e-mail chegou avisando que eu entrei, foi meia-noite. E eu fui lá, mãe, chegou o e-mail da prefeitura, tem que apresentar amanhã. Aí vem aquele ranço de pobre, né? De pegar a pastinha de documento, que a gente não acha certidão de nascimento, não acha nada, e tinha que procurar documento, e aquela luta, e no dia seguinte eu estava lá na Cidade Nova, à plena. Mas eu tinha certeza que eles botaram meu nome errado. E todo dia eu ficava, gente, não sou eu, vai chamar e vai falar que é para eu voltar. Quando eu recebi a bolsa, eu falei, não vou gastar, porque vão pedir a bolsa de volta. E eu passei 2 anos nessa luta. Me formei, e, na conclusão, e eu já tinha feito esse trabalho, na formatura, na residência, eu queria fazer estágio no optativo, eu consegui fazer estágio no presídio, foi na época do introdutório, e eu terminei, antes de terminar a residência, eu já fui chamada para trabalhar no presídio. E aí a gente sabe que existe um imaginário, né, sobre o negro, desde dos navios negreiros, já foi falado isso aqui, eu não quero falar do que já foi falado, acho que eu tenho que falar do que ainda não foi falado para a gente poder acrescentar. Existe essa construção do que é ser negro e do que o negro pode, do que o negro não pode, aí nos imposto muitos trabalhos que acarreta para a gente um fardo. Tipo assim, você não se fica surpreso de ver um segurança negro. Você não fica surpreso de ver uma faxineira negra, mas você fica surpreso se você entrar no consultório e você vê um médico negro. Você viu aquela médica preta? Meu Deus, que orgulho! Por que orgulho? Na sua casa, a sua faxineira deve ser negra. A pessoa que você namora, dificilmente é um preto. Quem lava o seu carro é um preto. O porteiro do seu prédio é um preto. E está tudo bem, porque a gente já está acostumado com isso. A gente não se assusta. E aí, já foi falado aqui pela colega anteriormente, depois da abolição, a situação só piorou. Porque agora eles estão livres para ficar isolado, porque aí cria a favela, joga o preto tudo lá dentro, e a gente que é branco continua aqui fora. Estou zoando vocês, tá? A gente fica aqui fora do negócio deles. A gente só vai lá só para se divertir e voltar. Deixa os pretinhos lá. Eu tenho um amigo preto. Minha Dinda é preta. Mas ninguém quer casar com um preto. Né? Aí a gente vê, quando os presídios foram criados, era tudo junto. E aí tirou as mulheres, porque as mulheres prejudicavam a recuperação dos homens. Olha que ranço. Aí criaram o presídio feminino não para que elas tivessem um ambiente adequado, mas para que elas não prejudicassem os homens. E aí pegaram mulheres moralmente desviadas, isso lembra a gente de alguma coisa, né? E queriam que elas se tornassem mulheres dóceis, domésticas e que servissem os seus esposos. Vamos botá-la aqui. Era um presídio regido por freiras. E aí, depois, com a reforma penal, foi para o sistema penitenciário e foi criado um presídio feminino.
Se uma mulher aqui fora precisa de toda uma estrutura para poder viver dignamente, imagina dentro de um presídio. Só que presídio é um ambiente masculino. Não existe adaptações de um presídio feminino para o masculino. A única adaptação que teve foi a criação de um espaço para as que estão gestantes. E, posteriormente, vão ter os filhos. Então, como é que funciona? Vou tentar ser mais prática possível, tá? Eu não tenho muita experiência em presídio masculino, não tenho nenhuma, que eu nunca fui no masculino, mas o feminino são divididos por celas, galerias e alojamentos. No presídio que eu atuo, que é o Talavera Bruce, é um regime fechado. Tem a parte das gestantes, que ficam até 28 semanas, são mulheres com penas altas, a partir de 8 anos já fica lá com a gente. Dentro desse mesmo complexo do feminino, tem a UME, que é onde ficam as gestantes a partir de 28 semanas, e as puérperas, e as que depois que os bebês ficam lá até 6 meses, algumas, dependendo de cada caso, é um caso, pode ficar mais tempo, e geralmente sai de lá, vai para a família. Se não tiver família, vai para a adoção. Antes do nosso, tem o ISE, que não é mais ISE, é de Janira de Oliveira, onde ficam mulheres que não estão sentenciadas ainda, tem uma população bem maior do que a nossa, acho que é de 1.000 e pouco, 700 e pouco, a minha é de 370, e tem a OS, que é em Benfica, que é a porta de entrada. Se você for presa hoje, você vai para a OS. Cheguei na OS, fez um TIG, estou grávida, vou para o TB, porque todas as gestantes ficam no TB. E tem um presídio em Campos. E aí, como também já foi falado aqui, a maioria das mulheres são negras ali dentro. Negras, que têm uma estrutura familiar totalmente fragilizada, que não têm os seus direitos garantidos e que, muitas vezes, nem têm noção dos seus direitos, e que, quando estão ali dentro da cadeia, perde totalmente sua dignidade, sua individualidade e quem elas são. Imagina você dormir e acordar com 30 pessoas junto. Não dá, não dá. Imagina você querer ir no banheiro. Gente, tem hora que tu só quer sentar no vaso. E ficar esse silêncio aqui, ó. Não existe isso. Como a nossa amiga falou do sereno, luxo inexistente, sol, uma vez ou outra. E aí você tem que exercer esse cuidado, sendo que existem regras de segurança que você não pode ultrapassar. Então, você tem que respeitar todo aquele contexto. É uma unidade de saúde básica dentro de uma unidade prisional. Você não está na rua, você não está no consultório. E aí, quando eu vi o tema aqui que me mandaram, cuidado e liberdade, eu falei, opa, já parou aqui a conversa, porque elas não têm a liberdade. Eu quero um atendimento, tá? Vou ali na clínica. Sai da cela e brota lá no ambulatório. Não existe isso. A gente tem que mandar senha. Ela vai pedir, ou manda um catuque, que é o bilhetinho, manda o catuque, manda a senha, e a gente pede para a guarda tirar. Se a guarda estiver de bom humor, ela vai vir. E se a guarda não estiver de bom humor? Ela não vai vir. Então, a gente tem que criar estratégias e ferramentas para poder atender essas mulheres ou esses homens que estão privados de liberdade. Sendo que não ache que nós que estamos ali dentro somos pessoas capacitadas por poderes somos super poderosos. Não, nós somos profissionais como vocês são, mas é necessário o entendimento totalmente diferente. Quando eu comecei lá, na minha primeira semana, as pessoas têm uma expectativa diferente, porque a gente fez residência, né? Nossa, chegou uma enfermeira residente, agora vai dar tudo certo. Aí tu fica lá de jaleco, de crachá, se sentindo. Não, agora vai, porque tu pega uma população de 300 e pouco, fala, pá, em uma semana esse presídio aqui vai estar zerado. Foi. Meu nome vai entrar para a história do Talavera Bruce. Só vai dar eu. Gente, quem vem do Zilda, pelo amor de Deus, É isso aí. Quem veio do Zilda, eu falei, eu vou tirar onda aqui desse presídio. Quantos tem? 370? É de brincadeira. Dona Sil, tá chegando alguém. Aí eu, vem, pode mandar. Que eu mato dos peitos. Meu amor, a mulher era sangue. Da cabeça ao pé, eu não sabia onde é que era a cara, onde é que era a perna, onde é que era nada. Era sangue para tudo quanto é lado. E eu tentando lembrar de alguma aula
que eu tinha tido, que falava quando o paciente chega ensanguentado, todo cortado, gritando, chorando, todo mundo atrás. Falei, me faz lembrar um protocolo, me faz lembrar algum texto que eu li, alguma coisa que a preceptora falou. Era eu e Deus, porque não tem celular. Não tem nada, é você e o anjo. E eu falei, agora? Falei, o que houve? Calma, assim, o que houve? Ah, eu quero morrer. Ah, eu falei, eu também quero. Mas, enfim, elas se cortam, é um sofrimento que não se explica. Mas isso não se ensina na residência, isso não se ensina na faculdade, isso não se ensina em lugar nenhum. Mas por que não se ensina? Se existe uma população que precisa de cuidado, e a saúde é direito de todos, e o SUS é para todos, e não sei o quê. Se a gente faz invisível alguém que é uma pessoa em situação de rua, o cracudo de onde você mora, o bêbado, a gente finge que não vê, imagina quem está preso. A gente não quer saber. Mas quem está preso é alguém igual a mim, e eu só não estou ali porque a misericórdia de Deus entrou na minha vida. A gente almoça vendo mosquito fofoqueiro, vendo fuzil, vendo isso, vendo aquilo. A gente está em casa, a gente vê alguém sendo assaltado, a gente sai na rua, a gente fica com medo. Então, no nosso imaginário, já fica assim, se for preso é para morrer lá dentro, não é para ser cuidado. Aí eu volto para a música que eu cantei. Se o social tem dono, não vai. Eu não fui formada, eu não entrei na faculdade, eu não entrei na residência para poder... para poder cuidar de preso. Eu entrei na faculdade porque, uma pretinha, com 2 faculdades, com residência, estou fora da curva. Já não sou mais uma na estatística, já faço a diferença em qualquer lugar que eu chego. Mas essa minha formação é para quê? Para o meu ego? Para eu ganhar dinheiro? Ou eu para servir o meu povo? Essa formação é para eu chegar aqui para vocês e fazer uma fala muito bonita, trazer número, trazer estatísticas, mas, quando eu sair daqui, eu tenho uma vida. E aí, essa mesma música, mais na frente, ela fala assim, ó. E eu que tenho que usar óculos agora? Calma aí, é na outra. Se preto de alma branca para você é exemplo de dignidade, não nos ajuda. Se a gente é preto e eu quero ser parecido com branco, eu quero ter o cabelo do branco, o jeito que o branco é um padrão de vida que se assemelha do branco, eu quero me embranquecer, não nos ajuda. Muito pelo contrário, só nos faz sofrer e não resgata a nossa identidade. Quando eu estou... Posso ficar de pé? Quando eu estou ali dentro do presídio, olha o meu tamanho, gente. Elas se veem em mim. A gente é igual. Vocês já deram para perceber que eu falo igual a elas, né? A gente é igual. Não é alguém que está ali, tipo assim, eu abraço, eu beijo, e aí agora, quando elas chegam cortadas, eu já sei quando é verdade e quando é mentira. Ah, para, né? Elas, dona Sil, só queria vir aqui. Eu falo, será que se eu tivesse presa eu não faria a mesma coisa? Você passa dias dentro do mesmo lugar, sem ver ninguém, sem conversar com ninguém, e aí você tem a possibilidade de ir ali. Eu fico pensando, a pessoa não sente dor, que ela se corta só para poder sair da cela. Que nível de sofrimento é esse? Não adianta a gente saber protocolo, não adianta a gente saber portaria, não adianta a gente saber prescrição, não adianta a gente saber a dose, não adianta a gente saber aferir sinais vitais, o que elas sentem, o que aquele povo sente. E, muitas vezes, o que a gente sente não aparece no exame. Não tem farmácia que vai amenizar aquela dor. E aí, para a gente poder atingir esse povo, nós precisamos estar atentos aos determinantes sociais. Como é que se alimentou? Como é que viveu? Como é que chegou ali? Por quê? Como? Não é uma presa, tem uma história por trás. Ah, mas ela fez isso, isso, isso e isso. Mas será que as pessoas que a gente atende no nosso consultório, então, na clínica, também já não fez coisas que a gente nem imagina?
Porque se bate na mulher, não paga pensão, maltrata a mãe, xinga no trânsito, não paga imposto, faz um monte de coisa errada, é tão criminoso quanto. Mas o que nos habilita e o que nos capacita para lidar com esse público, eu acho que não é nada mais do que o amor. Mas não é aquele negócio assim, eu vou fazer por amor e não quero salário. Não, quero salário, inclusive quero aumento, porque o que eu trabalho eu merecia. Mas é você olhar para a pessoa e entender que o crime dela ali está de lado e que você precisa exercer um cuidado de qualidade. Que tempo que a gente gasta com um paciente que entra no nosso consultório que é preto e com a outra que é branca? Se a gente chegar a alguém muito forte e aí você falar, nosso amigo aqui, fortão, estou com uma dor aqui. Pô, negão, qual foi? Aí se chega uma pessoa franzina, deita, vamos examinar. Pô, negão, uma hora dessa, 5 horas, está com dor nas costas. Qual o problema? Dor. Dor não escolhe cor, não escolhe raça. Não, dor pega pessoas. E pessoas pretas são humanas. Então, a gente está aqui hoje, eu não tenho palavras para agradecer. Quando o Daniel me ligou para falar, a gente estava viajando de férias, eu fico falando para todo mundo, mas quem sou eu para poder estar ali falando para as outras pessoas de tudo que a gente, desse percurso, porque eu não vejo glamour nenhum, porque a gente lida com uma dor muito profunda e com algo que nosso estudo não é capaz de amenizar. Mas a gente consegue abraçar, aí a casa toda já está envolvida de novo. A gente leva sabonete, a gente leva absorvente. Não que não tenha, tem. E aí, com a PNASP, que veio em 2014, mas com a expansão da PNASP, todas as unidades de saúde agora têm uma equipe de atenção primária prisional. E as demandas que a gente não consegue resolver, a gente encaminha para a UPA ou pode regular via CISREG ou via SER. A gente vê um avanço muito grande. Hoje, nas unidades prisionais, ninguém mais morre de tuberculose. Eles têm uma cobertura vacinal eficiente. A gente já consegue fazer o teste do pezinho. A gente já consegue a visita da cegonha carioca. Não tem mais aquele lance delas irem para a maternidade e ter o bebê algemada. Não acontece mais isso. Elas conseguem ser referenciadas para o Albert, conseguem fazer visita na maternidade. A gente consegue ver um avanço muito grande, não somente nas femininas, mas na masculina. Mas a gente sabe também que ainda tem muito para avançar, tem muito que se fazer, mas, como também já foi falado aqui, a gente precisa ter consciência que existe um recorte do racismo e elas já entram adoecidas para o sistema. E, se a gente não intervir de forma eficaz, a probabilidade disso piorar só aumenta. Então, espero que um dia vocês tenham a oportunidade de estar dentro de uma unidade prisional, mas, se isso não acontecer, que nos lugares onde vocês estiverem atuando, que vocês entendam que o protocolo é importante, a prescrição é importante e o exame é importante. Foi para isso que a gente estudou. Mas, se a gente não tiver o amor e a sensibilidade de entender que você podia estar do outro lado, o seu cuidado vai estar sendo limitado àquele instante ali. Mas, quando você consegue criar vínculo, como está na nossa bolsinha, a gente vai na casa da pessoa, você não abre sua casa para qualquer um. Então, quando você consegue criar vínculo, quando aquela pessoa consegue ver no seu olhar que você está se preocupando com ela e que não é mais uma consulta, que não é mais uma pessoa na planilha, mas que você se preocupa com aquilo que ela sente de verdade, com certeza, o seu cuidado não vai estar limitado a uma medicação, nenhuma prescrição, mas você vai estar trazendo mudança na vida dessa pessoa. Agradeço muito, 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 imensamente, Nayara, pelo carinho de ter me convidado para poder estar aqui. Eu sou uma improvável, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, graças a Deus e a minha casa. E eu não me sinto melhor em nada do que aquelas mulheres presas. Eu podia estar presa ali também, se não tivesse uma intervenção divina na minha vida. Então, já que eu estou do outro lado, tem hora que dá vontade de matar, mas eu falo, eu não vou vir para cá, não, porque aqui é muito ruim. Então, eu tento fazer o meu melhor a cada dia. Tá bom? Muito obrigada.
tô sem palavras, assim. Eu espero que vocês estejam também sem palavras. Foi muito, muito, muito importante escutar a Sofia, escutar a Juliana, escutar a Silvânia. Para finalizar, eu acho que a gente avançou no tempo, a gente começou um pouco atrasado. Eu agradeço a presença de todo mundo. Acho que a gente pode abrir espaço para uma pergunta também, se tiver. E como última consideração mesmo, eu queria ressaltar as falas tanto da Sofia, quanto da Juliana, quanto da Silvânia, de que a gente empretece no território, de que nossos corpos se assemelham aos corpos que a gente cuida e de que o caminho para o cuidado é um caminho em liberdade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pelo amor de Deus, não é porque é preto, porque é amarelo, porque é azul, porque é verde, que, porque eu não estudei, porque eu fui para o cárcere, por isso, por aquilo outro. Não. Todo mundo é capaz de tudo. Basta querer, basta buscar. Tem oportunidade para todas as coisas. Não estuda porque não quer, me desculpe. No passado, talvez fosse mais difícil, mas hoje em dia não tem essa desculpa. Não estuda não é porque é preto, porque é amarelo, porque é azul, é porque não quer estudar. Oportunidade tem. E, por favor, tenhamos orgulho da nossa raça, do nosso cabelo, da nossa cor. Azar, eu não estou nem aí para o racismo. Eu estou cagando e andando para o racismo. Eu faço o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, eu entro onde eu quiser. Graças a Deus, nós temos um grande privilégio por uma série de coisas, mas todo mundo é capaz, tá? Não vem com essa de que, porque a maioria... Eu sei que a maioria é negra, na favela, em todos os lugares de desprivilégio, mas tenhamos orgulho disso e todo mundo é capaz. Isso é que eu quero deixar aqui, porque eu não aceito ouvir esse tipo de coisa. Não gosto, não me sinto bem, porque todo mundo é capaz. Não faz porque não quer. Essa é a realidade, no meu modo de ver. Boa tarde. Eu queria parabenizar, sim, por essa brilhante mesa, por trazer um tema muito caro para a gente, né? O cuidado em liberdade. Isso é muito desafiador. Porque, quando a gente está falando em liberdade, fala de tudo que vocês trouxeram, né? De todas as impossibilidades. Minha mãe, assim como a mãe de muitas de vocês, eu imagino, nossas mães não tiveram, talvez, a mesma possibilidade que a gente está tendo de olhar para a nossa história de uma maneira diferente e tentar construir uma história diferente, inclusive na vida de outras pessoas, que é o que vocês estão fazendo, através da pós-graduação, seja na prática, seja no cuidado. Então, é muito importante ouvi-las. E a gente tem um problema muito sério. Luísa Bairros, que foi uma militante muito importante, ela falava: nós precisamos matar o branco que tem dentro de nós, para não achar que só depende de uma vontade de eu acordar e dizer, hoje eu vou vencer o racismo. Porque, quando a polícia bota uma arma na minha cabeça, mesmo sendo médica, imagino que para vocês é a mesma coisa, não tem vontade que supere aquele risco de tomar um tiro na cabeça por conta de um marcador racial. Então, a gente precisa matar o branco, e aí é o branco homem que reside em cada uma de nós também. E eu queria dizer, minha irmã, que eu tive no Talavera Bruce. Como é que esquece de uma mulher preta de 1,80 m dentro de uma unidade prisional, cuidando de pessoas como nós? E é muito importante. É um espaço de dor, mas certamente tu faz aquele espaço um espaço de amor e de cuidado. E o cuidar em liberdade para nós é estar nesses lugares onde a gente precisa estar. Mesmo podendo escolher estar em outros lugares. Mas acho que tu fez uma escolha importante. E assim como todas, né? Porque tem uma coisa que eu vou fechar já, que as pessoas acreditam que é uma questão econômica, né? Vocês podiam estar discutindo outras questões. Afinal de contas, vocês
saíram da estatística, chegaram lá, né? São médicas, fisioterapeutas. Nossa, uma preta com 2 faculdades botou para lenhar, né? Mas vocês fizeram uma escolha, porque a gente entende, né, que isso não é o suficiente. Isso não é nada do que precisa, do muito que precisa ser feito. Então, parabéns pelas escolhas políticos, pelas escolhas ético-políticas que vocês fizeram, e parabéns por essa mesa, que eu acho que faz a gente, né, a cabeça da gente virar de várias maneiras. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane. Eu não consegui resistir quando a minha colega diz assim: eu sou residente do Zilda. Né? Eu fui gestora do Zilda em 2010, né? No meio da incursão do Alemão, né? Do Complexo do Alemão em março. Visão global, né, do que é trabalhar a justiça da população marginalizada. E aí eu fiquei lá até 2013, quando entrou a residência, minha chefe está ali, ó, também foi residente do Zilda. Né? E, assim, quando a gente está em 2010, com todos esses equipamentos trabalhando em massa, e quando a gente chega em 2013, a gente já tem uma diminuição exorbitante do processo de trabalho. Então, assim, as oportunidades que foram abertas naquele primeiro momento para toda aquela população se transformou numa proposta mundial, linda, perfeita, maravilhosa. Só que, quando aquilo cai no esquecimento, aquilo vai diminuindo progressivamente. E aí as oportunidades que são dadas para a população marginalizada, ela se diminui de uma forma impressionante. E aí, quando a gente tem uma criança com 6, 7 anos de idade que está precisando entrar no ensino fundamental, por ser preta, por ser pobre, favelada e tudo mais, e a mãe precisa trabalhar na casa de família lá na Barra da Tijuca, aquela criança fica um tempo sozinha, o período que ela está na escola e ela volta, ela é aliciada. E esse período de aliciamento é infinitamente maior do que o período que ela está dentro do colégio. E aí, quando a gente fala que a gente faz o que a gente quer, é muito complicado, porque, na verdade, a gente faz, quando é criança, o que falam para a gente fazer. Ih, deu ruim. Então, é uma questão, é muito delicado, é uma linha muito tênue, né, quando a gente trabalha com o coração e a razão, que é o nosso papel o tempo todo dentro da estratégia de saúde da família, né? Dentro da residência e a galerinha. Eu fui residente em obstetrícia em 99, então não posso nem falar muito aqui. Eu fui fazer saúde da família porque o ERJ fascina a gente. Então, assim, é muito complicado a gente colocar toda a responsabilidade para dentro de uma única pessoa, que somos nós. Né? Na verdade, todos nós somos fatores de um meio. Então, é importante que todas as políticas públicas sejam atuantes, sejam presentes, para poder a gente ter essa visão do que a gente quer fazer, do que a gente pode, do que a gente realmente tem capacidade. Era só isso. Ela pediu a última para a gente encerrar e repassar para vocês? Não, vou falar muito rápido. Eu só quero agradecer, porque, inclusive, eu fiquei até emocionada. Assim, foi assim, essa manhã com vocês, foi assim, de um grande aprendizado, de uma grande reflexão. E eu atendo na minha comunidade, uma comunidade bem carente, então eu vejo o outro lado, eu vejo as famílias que têm filhos ou esposos presos, né? E essa estatística mesmo é a maioria, é a raça negra mesmo, e não existem direitos iguais, a gente sabe disso, né? As oportunidades não são iguais, não existe equidade. Então, a gente tem que lutar por isso. E eu vou levar uma frase que eu ouvi aqui na mesa, que eu adorei, e vou levar para mim, porque eu também quero esse direito. Enquanto muitos lutam por tantos direitos, eu ouvi aqui que só quero o direito de ser quem eu sou. Eu também só quero esse direito de ser quem eu sou, sabe? E o Brasil, como diz Darcy Ribeiro,
ele fala, né, que é uma nova civilização. Assim, tenho certeza de que muitos já foram assim, já fizeram essa reflexão a partir desse movimento negro. Muitos, muitos. E a gente tem um grande poder de mudança, assim, entendeu? Porque nós também queremos o direito de ser quem nós somos, tá? Igual a vocês. Porque eu só também quero agradecer essa mesa, a qualidade, né? E só falar, a Adriana, que acabou de falar agora, então, só fechando isso, ela foi fazer pesquisa num território da medicina de família e ver qual é o conhecimento que se produz nesse território, que era a unidade onde eu trabalhava. E vocês foram construir, descobrir um conhecimento numa unidade prisional. Cara, isso é fazer arte, isso é trazer o belo para a prática, por isso faz com amor. Parabéns a vocês. É isso, gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que, se a gente deixasse, a gente ia conseguir debater muito, e um debate com muita qualidade, mas a gente também tem outras etapas nessa programação. Muito obrigada e muito obrigada a vocês.